a realização desse debate, para que possamos colaborar na discussão de uma política de educação especial que efetivamente se paute na inclusão no ambiente escolar. Então, era esse o requerimento, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Por favor. Algum deputado gostaria de... Deputado Lobe. Senhor presidente, eu quero que conste na presidência e na direção dessa comissão, essa audiência pública é muito importante e vem em encontro a vários projetos que estão em andamento aqui nessa comissão. Eu gostaria de fazer uma solicitação, então, à presidência, à secretaria da comissão, que não pautasse projetos antes, para a gente analisar e deliberar antes dessa audiência pública. São muitos projetos que são afins ao tema e nós vamos aí estar aprovando alguns projetos antes da audiência pública até. Então, segurar esses projetos, fazer audiência pública e daí sim ter um norte sobre esse assunto de uma maneira geral. Obrigado. Deputado Mandetta. Presidente, em tempo que subscrevo, junto com a deputada, a iniciativa, lá na Comissão da Pessoa com Deficiência, nós vamos dar entrada com um requerimento similar para podermos articular e fazermos juntos. Tem vários projetos que devem impactar, porque o quadro das pessoas com deficiência, ao serem recebidas nas escolas sem infraestrutura, está muito difícil para os pais e para os alunos. Vários pacientinhos meus, a gente recebe queixas de como fazer essa condução. Então, é extremamente importante que a gente faça em conjunto com a Comissão da Pessoa com Deficiência. Obrigado, deputado Mandetta. Mais algum deputado? Antes de colocar em votação, deputado Lobe, eu faço jus e me somo à preocupação importante de Vossa Excelência. A única preocupação que nós temos é de que o agendamento dessa audiência não depende dessa comissão. Então, pelo tempo que se pode demorar, também existe, até por ser o último ano da legislatura, deputados que gostariam de ver os seus projetos apreciados. Então, a gente até pede uma soma de esforços, inclusive com os partidos, para fazer uma solicitação na tentativa de agilizar no máximo possível o andamento e a realização dessa audiência de fundamental importância, até para que nos traga um embasamento grande, mas eu deixarei a presidência dessa comissão informada, junto com a Eugênia, do pedido de Vossa Excelência, que eu concordo plenamente. Não tendo mais nenhum deputado para se manifestar em votação. Os senhores e senhoras deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão, o último requerimento da pauta do dia de hoje, de autoria do deputado Ságuas Moraes, de número 466, de 2018. Em discussão. Pergunta ao deputado Pedro Czai, do PT, se ele tem intenção em subscrever o requerimento do deputado Ságuas. Sim, eu subscrevo, deputado. E a ideia é realizar audiência pública para discutir a residência pedagógica para os professores da educação básica. E é necessário construir mediações que preservam a autonomia e a competência das instituições formadoras na definição dos projetos pedagógicos e curriculares e também colaborem para a aproximação entre a formação dos docentes e a realidade concreta das escolas. Por isso que exige bastante debate e pactuação. Então, nesse sentido, nós solicitamos o apoio dos pares que o deputado Ságuas Moraes propõe para realizar essa audiência pública, fazer esse debate para discutir residência pedagógica para os professores da educação básica. Em discussão. Não havendo nenhum deputado que queira se manifestar em votação, senhores e senhoras parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 5 da pauta. Essa presidência vai retirar de ofício
esse projeto, visto que, inclusive, nesse momento, encontra-se reunido deputados e pessoas interessadas no assunto para complementação da proposta. Então, está retirado o item 5 de pauta por ofício. Item 6. Projeto de lei de número 7.552, 2014, do Senado Federal, de autoria do senador Blairo Maggi. Relatora, deputada Keiko Ota. Passo a palavra à relatora para o seu parecer. Presidente, regimentalmente o deputado Átila está pedindo vista. Estou pedindo vista do projeto. Cabe isso. Eu ajudo logo. Deputado Átila, esse projeto já teve pedido de vistas na sessão anterior pelo deputado Lobe Neto. E não cabe o pedido de vistas regimentalmente. Nós vamos ter uma audiência pública sobre isso, então não tem sentido. Posso ir direto ao voto? Eu tenho que consultar a relatora, né? Senhor presidente. Só um minuto. Senhor Palavra, presidente. deputado Lobe. É uma ponderação também a nobre deputada Keiko Ota, como terá uma audiência específica sobre esse assunto, que nós pudéssemos adiar essa votação no dia de hoje. Claro que depende da deputada, para que pudesse discutir na audiência e daí sim nós votaríamos o projeto. Né? Eu Senhor passo a palavra à relatora. Senhor presidente, Tá. nessa mesma esteira, para que depois a deputada possa se manifestar. O ponto de pauta anterior, que Vossa Excelência submeteu à votação, justamente se trata da residência pedagógica, proposta inclusive pelo deputado Ságuas, que foi secretário de Educação do Estado, e tem algumas ponderações a fazer na mesma direção que o deputado Lobe Neto fez aqui. Então, se a deputada tivesse, concedesse uma certa sensibilidade para aguardar a própria audiência, que poderíamos fazer com muita rapidez e nós poderíamos colocar como prioridade aqui na comissão, em seguida a gente poderia discutir o mérito e votar aqui a matéria. Então, é o mesmo apelo que eu faço à nobre deputada para que aguarde a realização da audiência pública, a gente constrói um acordo aqui junto da comissão, vota e aí tramita com mais facilidade. Presidente, Com a palavra, relatora. Deputada Keiko. presidente, obrigada pela palavra. Meus queridos deputados, olha, é o seguinte, já fizemos uma audiência pública, já aprimoramos, inclusive está aqui o doutor Ricardo, né, que na época nos orientou bastante, e essa lei ela vai dar continuidade a uma política pública do governo, atualmente agora, que está aqui, olha, eu vou até ler. O CAPES instituiu, por meio da portaria número 3828 de fevereiro de 2018, o Programa de Residência Pedagógica. O programa foi anunciado pelo MEC em 18 de outubro de 2017. E, naquela ocasião, previa-se a oferta de 80 mil bolsas de residência pedagógica, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. A redação do substitutivo indica que a residência pedagógica em nível de graduação será regulamentada pelo Poder Executivo. Regulamento este que existe desde a edição da portaria CAPES número 38/2018, deste modo. O substitutivo apenas legitima a ação do CAPES. Por isso que eu não vou abrir a mão, porque realmente já tem um programa, né? E eu acho muito importante, porque se nós queremos diminuir essa violência, é através da educação. E precisamos reforçar a formação continuada das professoras. Dos professores. Deputado. Nós vamos seguir o rito da comissão. Eu solicito à deputada Presidente. Keiko Ota, então, que faça a leitura do parecer e do seu voto. Posteriormente, os deputados terão possibilidade de fazer a discussão e emitir as Presidente. suas opiniões Presidente, antes. deixa eu só fazer um apelo à deputada. Só um minuto. Deputado Marinho. Deputada, assim, até com, assim, dentro desse sentimento de fraternidade, afinidade que todos nós temos aqui. De paz, né? De paz, eu entendo, quase sempre, né?
Eu entendo, inclusive, a veemência que Vossa Excelência e a convicção defendem o projeto, mas há aqui uma convicção também de que há uma necessidade de se discutir um pouco mais, mesmo já tendo acontecido a audiência pública, porque há uma contraposição em relação ao posicionamento desta política pública que está atualmente em vigor. Então, eu faço um apelo que a senhora dê uma ponderada, porque senão o que é que vai acontecer? Há o risco aqui de que se peça a verificação e se cai a sessão. Né? Como nós temos hoje um quórum baixo, né, eu acho que seria mais interessante a gente chegar num acordo de duas sessões, e esta audiência pública em seguida é votado. Haveria o compromisso aqui de que não se obstacularia e se votaria o projeto daqui a 2 semanas após a audiência pública. Eu queria a palavra só um pouco. Presidente. Só um Presidente. instante. Nós estamos, viu, deputada Keiko, o governo federal, o Ministério da Educação, lançou esse ano um programa de residência pedagógica. Ele ainda está sendo implementado. É uma regulação ordinária, interna, né, legislação por portaria, mas que eu acho que nós deveríamos nos ater a isso que está acontecendo também, e temos, por outro lado, uma audiência pública, que com isso a gente poderia dar realmente um caráter de lei à residência pedagógica, mas depois de uma discussão mais objetiva sobre o que está acontecendo. Presidente, Deputada Keiko. como eu sou da paz, então eu vou ouvir meus colegas. Então, vamos fazer esse trâmite das audiências públicas para ajudar esse programa do governo, tá bom? Obrigada. A pedido, então, da relatora, agora com essa possibilidade, está retirado de pauta o item 6. Agradeço a sensibilidade da deputada Keiko, até pela importância do projeto, e dos nobres parlamentares também. Item 7, projeto de lei número 7.682/2017, do Senado Federal, de autoria do senador Wellington Fagundes. Relator, deputado Eduardo Barbosa. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, a proposta, senhores e senhoras deputadas, a proposta apresentada pelo senador Wellington Fagundes, que chega à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para análise do mérito educacional, pretende oferecer à escola de ensino fundamental e médio a oportunidade de flexibilizar a exigência relativa à frequência mínima obrigatória para os alunos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento. Justifica o autor. Ocorre que a realidade desses estudantes muitas vezes não permite que a frequência esperada seja cumprida. A necessidade de visitas constantes a médicos, realização de exames ou terapias, dificuldade de locomoção em alguns casos, entre outras limitações, nem sempre permitem que tais estudantes cumpram a frequência mínima atualmente exigida. Esses alunos da educação especial, não raras vezes, têm que repetir o ano por não obter o mínimo da frequência, ainda que obtenham desempenho satisfatório, considerando suas limitações, o que estimula o abandono escolar. Atualmente, o artigo 24 do inciso 6 da LDB deixa a cargo da escola o controle de frequência do aluno, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. De fato, na legislação não há distinção em relação à frequência mínima obrigatória aplicada aos educandos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento. Na pré-escola, porém, a LDB, em seu artigo 31, inciso 4, reconhece as especificidades da criança pequena ao reduzir a exigência relativa à frequência mínima a 60% do total de horas.
Ao nosso ver, seria inadequado estabelecer um percentual fixo para os alunos com deficiência ou TGD, visto que há uma grande diversidade de deficiências, bem como necessidades específicas bastante distintas entre esse público e do sistema escolar. Bem mais razoável, do ponto de vista de uma legislação federal, é oferecer à escola a flexibilidade de analisar os casos em que essa necessidade se evidencia de forma individual. Essa alteração legal está coerente com o que preconiza o artigo 59, inciso 1 da LDB, que atribui aos sistemas de ensino a tarefa de assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às necessidades dos educandos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. Também se coaduna com o que estabelece o artigo 28, inciso 5 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ao determinar que sejam dotadas medidas individualizadas e coletivas que favoreçam o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência em instituições de ensino. Convém destacar que não se propõe dispensar a presença em sala de aula ou fazer concessões relativas à aprendizagem desse aluno que, em função de suas necessidades específicas, encontra dificuldades para cumprir a frequência mínima exigida na legislação. Ao contrário, será necessário que a escola encontre formas alternativas de garantir as oportunidades de aprendizagem adequadas e suficientes para que esse aluno tenha garantido acesso pleno ao currículo escolar, consubstanciando seu direito à educação. Para tanto, estamos propondo uma emenda substitutiva ao projeto em questão. Optamos, além disso, por tratar a matéria no capítulo de Educação Especial, que nos parece mais adequado, pois se trata de tema afeto a essa modalidade da educação básica. Finalmente, registramos a manifestação favorável que a proposição recebeu na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência desta Casa, com base em relatório da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, que, de forma similar ao nosso entendimento, aqui manifestado, entendeu-se a proposta uma diferenciação mais que legítima, a fim de permitir que os educandos com deficiência que dela necessitem, em virtude de sua condição, continuem tendo acesso à educação básica como os demais. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto-lei número 7.682, de 2017, do senador Wellington Fagundes, na forma do substitutivo em anexo, que fica da seguinte forma. No artigo 58, parágrafo 4º, a frequência mínima exigida para aprovação de que trata o inciso 6 do caput do artigo 24, poderá, a critério da escola, ser flexibilizada para os educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, considerando suas necessidades específicas e garantidas as oportunidades de aprendizagem necessárias para o pleno acesso ao currículo escolar. Este é meu voto, senhor presidente. Daremos início agora à discussão e agradeço ao relator pela explanação e pelo seu voto. Em discussão, a relatoria do deputado Eduardo Barbosa. Deputado Pedro Kizai. Eu quero manifestar primeiro, a importância de debater esse tema, no mérito. Eu acho extremamente interessante e importante. O segundo, eu já vou para algumas preocupações que eu tenho. Uma coisa é a frequência, a outra é o grau, a velocidade, a gradação de cada uma dessas crianças, adolescentes e jovens no processo de aprendizagem. E todo o debate da LDB incluiu estes estudantes de deficiência, de transtornos globais, de superdotação, etc., na escola regular, além de escolas especiais. Qual a nossa preocupação aqui como membros de uma comissão de educação? É garantir as condições para que essas crianças e adolescentes aprendam, tenham acesso ao conhecimento, tenham acesso à educação. E a escola tem que ir construindo
espaços físicos, estruturas, tecnologias, linguagens, formação dos profissionais para atender essas crianças, adolescentes e jovens para aprender, para conhecer nas suas velocidades, nas suas diferenças, nas suas especificidades. Quando você flexibiliza a presença na escola pode ser, no ponto de vista de mérito, importante, porque tem graus de dificuldade para frequentar a escola, 75% da frequência da escola pode não ocorrer, etc, etc. Agora, vamos pensar o inverso. Se os pais não têm toda a preocupação com o aprendizado dessa criança e deixam ela em casa, está flexibilizada a frequência. Se essa criança, adolescente, por decisão própria, não vai mais para a escola. E se os professores que têm dificuldade, às vezes, de lidar com isso, a ausência da criança, fica meio normal a sala com os normais. A minha preocupação, deputado Eduardo, é no sentido de que, tu flexibilizando a presença, não flexibilizando a aprendizagem, o processo dinâmico, tu pode produzir uma situação inversa nas nossas escolas. Tanto do ponto de vista das dificuldades que a família tem, do transporte, da frequência, das dificuldades pedagógicas, das dificuldades tecnológicas, pode aos poucos produzir um processo de exclusão mesmo, de profunda exclusão. E aí volta ao conceito tradicional que tem que ter um espaço reservado para essas crianças e adolescentes e não mais no ensino regular. Então, eu tenho temor, não tenho convicção assim no sentido, não, vai acontecer. Eu tenho temor que a hora que tu flexibiliza e não coloca nem o limite, não é 50, nem 75, mas nem 25 ou 0, como já é todo o processo cultural de inclusão, por isso que a palavra é própria inclusão, foi uma decisão política de incluí-los. Agora pode produzir a exclusão. A exclusão. Por N razões culturais, de valores, etc., ou a autoexclusão. Que pode ser mais grave ainda. E a gente não enfrenta o problema. A autoexclusão do próprio aluno ou da própria família, de trazê-lo para o isolamento de novo, como foi historicamente. Elas eram invisíveis, essas crianças e adolescentes, até o Brasil decidir que elas têm que ter visibilidade, têm que ser incluídas no ensino regular. Foi um grande gesto da cidadania brasileira, uma grande decisão política da cidadania brasileira. O meu temor é que volta para o processo de exclusão, ou da autoexclusão, ou da exclusão cultural ou social ou educacional. É temor, e por isso que eu tenho dificuldade de acompanhar o projeto da forma como está elaborado, sem limite de presença. Mais algum deputado que queira discutir o projeto? Professor Gedeão, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Na verdade, estamos trazendo a discussão um fato, uma possibilidade do que ocorre no cotidiano da educação básica, porque eu imagino que outros casos virão. Nós não vamos exaurir absolutamente nunca, e penso que há alguma coisa que finalmente o parecer do deputado Eduardo contempla. É impossível, no meu entendimento, que a gente possa legislar com tanta precisão essa questão do quantitativo aliado à aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo. Eu penso que a escola é detentora de responsabilidades e da autoridade de avaliação de aprendizagem de cada aluno. Já é procedente que, em algumas situações de reprovação nas escolas, não por ausência, mas por questão plenamente, eu digo exclusivamente de ordem qualitativa, que os conselhos de classe possam fazer reconsideração de promoção de alunos.
Aí nós reconhecemos a competência da própria escola, no conjunto do seu colegiado de docentes, para dizer, não, a despeito de qualquer coisa, este aluno tem capacidade. Eu compreendo a preocupação do deputado que acabou de se pronunciar. Eu penso que a gente não deve reverter. Acho que a gente não deve reduzir o percentual de frequência que já é exigido por lei. Mas devo me curvar ao entendimento de que a escola pode fazer as considerações para ausências que excedam os 25%. Portanto, eu acompanho o parecer do relator. Senhor presidente, eu queria fazer um Agradeço apelo. ao deputado A Gideon. deputada Regiane foi que propôs também uma audiência pública para discutir justamente essa temática da inclusão. Eu não sei, nós estamos com... É visível aqui a ausência de quórum. É visível a ausência de quórum. Eu não sei se... Deputado Pedro, Vossa Excelência utilizou a palavra, a prerrogativa de vistas ainda, então que eu cabe vou a Vossa fazer. Excelência. Então eu vou fazer essa opção regimental, vou solicitar vista ao projeto, para que vou aguardar, e por muito interesse mesmo, a audiência, se possível com certa rapidez, para que a gente possa decidir no mérito essa matéria. Então eu vou Agradeço, pedir Vossa vistas Excelência, ao é projeto. regimental o pedido de vista de Vossa Excelência, está retirado de pauta para vistas do deputado Pedro Kizar, está concedido. Deputado Eduardo, o senhor gostaria de fazer Gostaria, sim, aproveitando, inclusive, o debate, e é oportuno e importante que os parlamentares dessa comissão interessem cada vez mais pelo tema, e toda discussão só aprimora a abertura dessa casa para o entendimento real do que passa a pessoa com deficiência dentro do ambiente escolar. No entanto, eu gostaria de, já que foi pedido vista, fazer uma contra-argumentação, deputado Kizar, que trouxe para nós questionamentos, mas que, numa militância que eu tenho de 30 anos na área, eu acredito que quando um projeto como esse chega a mim, eu penso muito numa realidade local e naquilo que acontece no cotidiano com a pessoa com deficiência. Eu já penso um pouco diferente do deputado Kizar, acompanhando, inclusive, o nobre colega. Nós sempre trabalhamos com a visão de autonomia da escola. E quando nós trabalhamos com a legislação brasileira na educação, nós introduzimos instrumentos essenciais e necessários que, às vezes, não são realmente valorizados. Por exemplo, um projeto político-pedagógico, onde cada aluno tem que ter um plano de atendimento individual do aluno, e é baseado nisso que nós definimos, inclusive, os caminhos, percursos e tempos do aprendizado dessa pessoa. Então, quando eu, num substitutivo, coloco claramente que nós temos que garantir a aprendizagem, é justamente tendo como referência que essa escola tem um projeto político-pedagógico, que tem um plano individual deste aluno, que tem que ser acompanhado, reavaliado de forma constante para a garantia do aprendizado. E é só dando essa responsabilidade à escola é que nós vamos, de fato, criar ambientes adequados para aprendizado, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos os alunos. E eu acredito que não é o número de dias letivos que poderá, talvez, trazer essa situação. Inclusive, poderá, dentro dessa flexibilização, até aumentar os dias letivos específicos voltados para este aluno, por exemplo, né? E nós esquecemos que hoje nós temos uma estrutura de defesa de direitos da criança e do adolescente. Nós temos conselho tutelar, nós temos outros recursos que, se houver privação por parte da família de acesso, nós podemos acionar, e as autoridades competentes podem acionar, as pessoas por direito que devem fazer com que as pessoas tenham acesso ao sistema educacional. Então, eu acredito que é um zelo, deputado Kizar, que eu compreendo a sua preocupação, mas eu acho que já nós temos uma estrutura no Brasil de corresponsabilidade, de políticas públicas, para olhar esta pessoa no seu direito. E, por isso, eu não posso, por uma questão extremamente normativa,
atestar que uma pessoa aprendeu ou não aprendeu em função de número X ou Y de dias letivos de frequência à escola. Pelo contrário, eu acredito que, inclusive, vai exigir da própria escola estratégias diferenciadas para compensação de possíveis dias letivos perdidos. Por isso, eu entendo que o projeto tem o seu valor e que nós deveríamos dar essa responsabilidade para o educador que está com este aluno na sua sala de aula. Obrigado. Agradeço ao deputado Eduardo, relator do projeto. Ele foi retirado, foi concedido o pedido de vistas, retirado da pauta. Passamos ao próximo item. Eu só queria também, rapidamente, presidente, me permita aqui fazer um comentário. Eu achei muito pertinente, extremamente oportuno, né? A gente se manifestar acerca da educação especial. E eu acho assim, de tudo que foi colocado aqui, as preocupações de cada um dos colegas parlamentares, no que diz respeito à questão da frequência mínima, é salutar que a gente possa realmente fazer uma discussão mais aprimorada sobre isso, tendo em vista que a especificidade do aluno com deficiência é muito grande, realmente. E como já foi citado aqui pelo nobre deputado, a necessidade de que é preciso um atendimento, muitas das vezes, um atendimento médico, um atendimento terapêutico, a própria dificuldade também econômica da família, ao levar a criança também para a escola, a frequência com que muitos adoecem com uma certa facilidade, dependendo da deficiência, o comprometimento da deficiência. Eu acho salutar realmente essa preocupação. Agora é claro que a gente defende sim a autonomia da escola, como foi dito aqui pelo nobre deputado, do ponto de vista do projeto político pedagógico, né? E esse acompanhamento, vamos dizer assim, mais incisivo e de tal maneira que a própria escola, enfim, quem é educador, possa ter uma atenção individualizada para esse aluno. Eu compreendo que sim. Mas, como eu solicitei aqui, na verdade, uma audiência pública para que a gente possa discutir, inclusive, essa foi uma preocupação minha também, de certas mudanças que o MEC quer fazer na política educacional, na perspectiva da educação inclusiva. Eu acho que é muito oportuno para a gente também aprofundar mais esse debate com os especialistas do MEC, de tal maneira que entendemos que o assunto realmente é muito delicado, né? Muito delicado e precisa de uma ampla discussão, até mesmo com os especialistas. E eu gostaria, portanto, de deixar aqui essas colocações. Ok, presidente? Agradeço, deputada Regiane. Passamos ao próximo item da pauta, item número 8. Projeto de lei número 2.211 de 2011, do senhor Eduardo Cunha, que altera a lei número 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e da outras providências. Eu vou retirar de pauta de ofício, pelo motivo do relator da proposta, o deputado Lelo Coimbra, não se encontrar na comissão. Portanto, está retirado de pauta. Item 10, projeto de lei número 2.509 de 2015, do senhor Carlos Manato, que altera o parágrafo 1º do artigo 2º da lei número 8.907, de 6 de julho de 94, que determina que o modelo de fardamento escolar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser alterado antes de transcorridos 5 anos, para obrigar a inscrição do tipo sanguíneo e o fator RH nos uniformes escolares. Relator, deputado Lincoln Portela. Assim como o projeto anterior, eu vou retirar de pauta pela ausência do relator na comissão nesse momento. Portanto, está retirado de pauta de ofício. Esse aqui, ele queria fazer uma correção, mas ele já fez, então a gente segue normal, tá? Item 11. Projeto de lei número 3.231 de 2015,
do deputado Veneziano Vital do Rego. Relator, deputado Diego Garcia. Passo a palavra ao relator. Vou direto ao voto, presidente. Vem para exame de mérito da Comissão de Educação esse oportuno projeto e seu apensado, ambos da lavra do deputado Veneziano Vital do Rego. Intenciona o autor assegurar a implementação de medidas de estímulo à criação, manutenção e atualização de bibliotecas públicas e escolares por meio do aprimoramento das leis número 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, número 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece os princípios da Lei número 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura e dá outras providências. E da Lei número 12.462, de 4 de agosto de 2011, que, entre outros, institui o regime diferenciado de contratação pública. A matéria é, sem dúvida, meritória e oportuna. Segundo o informe recente do Instituto de Estatísticas da Unesco, 36% das crianças e jovens da América Latina e do Caribe não estão alcançando aos 14 anos os níveis exigidos de proficiência em capacidade de leitura, no final da etapa equivalente no Brasil ao ensino fundamental. O Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, pesquisa desenvolvida desde 2001 pela Ação Educativa, organização não governamental, e pelo Instituto Paulo Montenegro, órgão ligado ao Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinião Pública, apontou que, no período entre 2001 e 2012, apenas 1 em cada 4 brasileiros maiores de 15 anos dominava plenamente as habilidades de leitura. A Avaliação Nacional de Alfabetização, por sua vez, divulgada pelo Ministério da Educação em 2017, com resultados relativos a 2016, mostrou que mais da metade dos alunos do 3º ano do ensino fundamental tem nível insuficiente em provas de leitura e matemática. O nível insuficiente em leitura indica que os estudantes não conseguem identificar a finalidade de um texto simples, nem localizar uma informação explícita. O que as pesquisas têm revelado é que, há muito, a escola brasileira não vem cumprindo a tarefa primordial de ensinar a ler com proficiência. Diante de tal quadro, o desenvolvimento das habilidades de leitura ao longo da formação básica dos nossos estudantes deve ser medida urgente a ser adotada para que os direitos e objetivos educacionais se efetivem e a educação formal cumpra seu papel com a qualidade e a eficácia necessárias. O domínio da leitura e o acesso ao livro são fatores fundamentais para o progresso econômico, político e social da nossa sociedade. São os instrumentos que permitirão aos nossos cidadãos compreender o mundo e nele intervir com maior efetividade, trabalhar com mais eficiência, capacitar-se ao longo da vida, produzir conhecimento, compartilhar informações e experiências, desenvolver a capacidade de empatia, reflexão, imaginação, solidariedade, enfim, expandir o seu potencial humano. Nessa tarefa em que a educação básica precisa se empenhar com a maior urgência, um dos mais importantes suportes é a biblioteca escolar. A Lei número 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país, obriga todas as instituições de ensino brasileiras, públicas e privadas, a ter até 2020 uma biblioteca com acervo amplo e atualizado. No entanto, de acordo com o censo escolar de 2016, num total de 183.376 escolas de educação básica públicas e privadas que participaram da estimativa,
apenas 37% possuíam bibliotecas. Se considerarmos apenas as instituições de ensino públicas, o número cai para 31%. 45.681 escolas. No que diz respeito às bibliotecas públicas não escolares e a sua utilização pela sociedade, a situação é também grave. Embora em 2016, apenas 112 dos 5.570 municípios brasileiros não constassem com espaços públicos de leitura, e o Brasil já dispusesse de 6.701 bibliotecas públicas e cerca de 3.000 bibliotecas comunitárias, dados do Ministério da Cultura, a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, com dados referentes a 2015, indicou que somente 56% dos brasileiros pesquisados eram leitores, que 66% não frequentavam ou frequentavam raramente bibliotecas, e que somente 55% sabiam da existência de uma biblioteca em sua cidade ou seu bairro. O levantamento revelou que, além do problema da ausência desse equipamento cultural na vida dos brasileiros, a sua imagem entre a maior parte dos entrevistados era boa, mas muito restrita. A biblioteca estava associada à atividade escolar e era compreendida como lugar de estudo, pesquisa e realização de trabalhos. Essa imagem indica que os cidadãos, de modo geral, não vislumbram a função social das bibliotecas na democratização do acesso à informação, na educação continuada, na exploração da arte e do conhecimento. Tampouco o seu perfil de espaço livre de criação, socialização e lazer. Essa visão limitada se explica facilmente se levarmos em conta a baixa qualidade dos acervos e a inadequação das instalações físicas das bibliotecas públicas e escolares que existem pelo Brasil. Esse suporte cultural, que deveria ser um ambiente vivo e atraente, tantas vezes é utilizado como local de castigo, cemitério de livros que ninguém lê e depósito de recursos humanos desperdiçados. Diante desse cenário, a preocupação do nobre deputado veneziano, ao propor medidas de estímulo à criação, manutenção e atualização de bibliotecas públicas e escolares, é da maior relevância. A presença em cada cidade e em cada escola de bibliotecas bem equipadas, com acervo relevante e atualizado que atenda ao interesse da comunidade, com tecnologia disponível, espaço físico atraente e mediadores da leitura à disposição do público, é a melhor forma de oferecer a todos os brasileiros a oportunidade de utilizar ao longo de toda a vida as múltiplas possibilidades desses equipamentos culturais. Os projetos de lei que analisamos procuram oferecer meios para que se efetive a obrigação dos sistemas de ensino com a construção e manutenção de bibliotecas e com a atualização de seus acervos. Alteram a Lei número 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, para estabelecer que incumbe a cada ente federativo a manutenção e atualização de acervos das bibliotecas públicas sob sua responsabilidade, sendo no caso das bibliotecas escolares e universitárias, responsabilidade do sistema de ensino a que pertence cada instituição. Alteram também o artigo 18 da Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Lei Rouanet, para oferecer incentivos fiscais não só às pessoas físicas e jurídicas que doem acervos, mas também às que patrocinem construção, manutenção e ampliação de bibliotecas públicas. Modificam ainda a Lei número 9.718, de 27 de novembro de 1998, para fixar a redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS, incidentes
sobre a receita decorrente da venda de equipamentos e materiais de construção a serem utilizados diretamente na construção, manutenção e ampliação de bibliotecas públicas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Propõe, finalmente, no âmbito administrativo, a inclusão das obras e serviços de engenharia para a construção, ampliação e reforma de bibliotecas públicas no regime diferenciado de contratações públicas, instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. A Comissão de Cultura aprovou o projeto principal na forma do substitutivo, que além de reorganizar formalmente a disposição dos artigos em adequação à técnica legislativa, propôs algumas modificações pontuais. O artigo que alterava a lei do livro foi modificado para estabelecer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios sejam obrigados a consignar em seus orçamentos verbas para manutenção e aquisição de acervos para as bibliotecas públicas sob sua responsabilidade, inclusive bibliotecas de instituições de ensino públicas de suas redes. A redação original do projeto não fazia diferenciação entre instituições públicas e privadas para fins de financiamento. A alteração da Lei Rouanet, por sua vez, passou a incluir a possibilidade de concessão de incentivo fiscal para a construção, manutenção e ampliação predial, não só de bibliotecas públicas, mas de museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como doações de acervos para essas instituições e treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos. Os demais artigos do projeto, aquele que reduz a zero as alíquotas do PIS e do CONFINS para a venda de equipamentos e materiais de construção a serem utilizados diretamente na construção, manutenção e ampliação de bibliotecas públicas, e o que altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para propor que sejam objetos do RDC, obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reformas de bibliotecas públicas, receberam alterações apenas formais. Embora sejamos favoráveis à matéria na forma do substitutivo proposto pela Comissão de Cultura, oferecemos duas emendas que julgamos necessárias para o adequamento tratamento da proposta. A primeira emenda desse relator altera a redação do artigo 2º do projeto de lei para estabelecer que o uso da Lei nº 8.313 de 1991 para construção, manutenção e ampliação predial de bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas se restringirá a instituições que sejam não apenas públicas, mas abertas ao público. Entendemos que tal medida está em consonância com o espírito da Lei Rouanet, que é financiar apenas bens e manifestações culturais que sejam acessíveis à população. A segunda emenda que propomos é a supressão do artigo 3º do projeto de lei, que reduz a zero as alíquotas do PIS e do COFINS para equipamentos e materiais de construção a serem utilizados diretamente na construção, manutenção e ampliação de bibliotecas públicas dos entes federados. Em que pese a louvável intenção do nobre autor, entendemos que zerar as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda de equipamentos e materiais a serem utilizados diretamente na construção, manutenção e ampliação de bibliotecas públicas, não surtirá o efeito almejado. Acontece que tais tributos são devidos em razão das receitas auferidas pelos estabelecimentos responsáveis, pela venda do equipamento ou do material da construção, e dessa maneira, o dever de pagar o tributo é do vendedor. Todavia, o vendedor que se beneficiará da isenção, nada pode influir na decisão de construir ou não nova biblioteca pública. O ente federado, este sim, responsável pela decisão, não terá incentivo em construir a biblioteca,
uma vez que não será beneficiado pela isenção fiscal. De forma oposta, a obrigação solidária do gestor público de informar sobre o propósito da compra representará incentivo negativo à construção de novas bibliotecas públicas. Tratar-se-á de nova obrigação para o Estado, sem benefícios como contrapartida. Como assinala o autor, o projeto de lei número 3.231 de 2015, deputado veneziano Vital do Rego, é inquestionável a importância da formação de cidadãos leitores para a construção de uma sociedade mais desenvolvida, equânime e democrática, num país em que os livros não fazem parte do cotidiano. Da maior parte das famílias, as bibliotecas públicas e escolares devem assumir o papel estratégico de promover o encontro entre o livro e o leitor. Eu gostaria, presidente, de informar a essa presidência da comissão e a todos os pares, nós fizemos uma correção formal do meu voto, justamente no final, nesse final, onde eu rejeitava o apensado. E nós estamos, na verdade, aprovando e acompanhando a aprovação que já veio da Comissão de Cultura. Então, assim sendo, e pelas razões apresentadas, somos pela aprovação dos PLs número 3.231 de 2015 e número 3.232 de 2015, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Cultura, com as subemendas anexas. Esse é o voto do relator, presidente. Damos início agora à discussão. Deputado Pedro Kizai com a palavra. Eu quero cumprimentar o deputado Diego Garcia pelo seu brilhante parecer sobre este projeto. Mais do que isso, o realismo do diagnóstico que apresentou e os grandes desafios que temos ainda pela frente na implantação de uma política pública séria para ler, analisar e interpretar textos e livros com a implantação de bibliotecas nesse país. Portanto, eu queria destacar o brilhante parecer. E, em segundo lugar, nós tivemos a relatoria na Comissão de Cultura de um colega nosso, Celso Panceira, e nós tentamos conversar com ele hoje, pela parte da manhã, sobre um ponto só do parecer do deputado Diego Garcia, que suprime o incentivo fiscal do PIS, PASEP e da COFINS para materiais e equipamentos para construção, instalação e implantação de bibliotecas públicas no Brasil. Então, eu gostaria, por relação de lealdade com o nosso colega deputado, consultar o deputado Celso Panceira se não tem nada de opor a esse ponto de supressão. Então, meu encaminhamento aqui, e eu assumo o compromisso de pedir vista a esse parecer e na próxima quarta-feira já apresentar a proposição, ouvindo o deputado Celso Panceira, que foi o relator da Comissão de Educação. Só pelo princípio de precaução, porque se fosse de outra forma, eu votaria com louvor esse parecer do deputado Diego Garcia. É regimental o pedido de vistas, está concedido o pedido de vistas, então, o deputado Pedro Kizai, lembrando que a leitura do parecer do deputado Diego Garcia já foi realizada. Eu convido nesse momento... Antes disso, nós temos o item 12, projeto de lei número 3.363, 2015, do excelentíssimo senhor deputado Marques Beltrão. Relator, deputado Isalci Lucas, com a palavra. Senhor presidente, peço para ir direto ao voto e também uma correção, onde tem aí no caput, fala educação básica fundamental, excluir esse fundamental aí, deixar só educação básica. A proposição em análise tem
tem o meritório intuito de apontar maiores recursos para a educação básica, por meio de direcionamento a esse nível de ensino, de 60% das verbas destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo Fundo Especial da Loteria Federal. Concordamos com o autor deste projeto de lei ao justificar sua preocupação com a matéria, enfatizando a relevância do incremento dos recursos da educação fundamental. Parece-nos da mais elementar lógica que, antes de se priorizar o ensino superior, deve-se fortalecer a base educacional dos alunos que serão os futuros destinatários de programas de acesso ao ensino superior. De nada adianta haver subsídios ao ingresso numa faculdade se os estudantes que pleiteiam tais vagas tiverem formação inicial deficitária. Esse projeto de lei, nos termos propostos, reforça o compromisso do Estado brasileiro para que o ensino de nossas crianças e adolescentes, assegurando que mais da metade dos recursos do Fundo Especial da Loteria Federal destinado ao FNDE seja orientado a esse estágio de formação educacional. Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 3363 de 2015. Esse é o voto, senhor presidente, onde destina 60% dessas verbas para o ensino em discussão, parecer deputado Isalci. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores e senhoras deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós estamos com quórum não tão alto aí na nossa comissão, e o próximo item é um projeto de autoria do deputado João Derli, ao qual eu sou o relator, mas há um pedido de retirada de pauta, deputado Pedro Kizar. Eu vou retirar, deputado, como estou presidindo de ofício. Nós estamos procurando entendimento dentro do parecer, temos um ótimo diálogo, então eu já retiro de ofício para não atrapalhar o andamento dos trabalhos da comissão. Item 14, projeto de lei número 5.380 de 2016, do senhor excelentíssimo deputado Wilson Filho, relatoria do deputado Pedro Fernandes, que não se encontra no momento. Então, também vou retirar de ofício, pelo motivo da ausência do relator na comissão. Item 15º, projeto de lei número 6.947 de 2017, do excelentíssimo senhor deputado Damião Feliciano. Relator, deputado Giuseppe Vecchi. Senhor presidente. Passo só um minutinho, professor. O deputado Giuseppe está como relator com a palavra. Projeto de lei 6947, 2017. Altera o artigo 1º da Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Autor é o deputado Damião Feliciano. O projeto em exame pretende o autor explicitar o financiamento do FIES para os cursos à distância. Esse assunto já foi objeto de discussões aqui inúmeras vezes nesta comissão, foi objeto também de uma medida provisória do governo federal, e o projeto, de uma forma geral, não há óbices legais quanto à sua oferta e seu devido reconhecimento. Ele aqui está ampliando não só para os cursos de graduação, mas para cursos técnicos profissionais, cursos de mestrado. Mas o projeto, no meu entender, depois de ter passado por algumas comissões, merece seguir tramitando, há, porém, se o presidente me permite, necessidade de algum ajuste para torná-lo compatível com o quadro legal vigente e com as proposições já aprovadas nesta comissão, em algumas leis e nas medidas provisórias. Tendo em vista esse oposto, voto pela aprovação do projeto em lei 6.947, de 2017, na forma de substitutivo em anexo, que, se o presidente assim o desejar, faço a leitura. Senhor presidente, quero fazer uma consulta para poupar o nosso deputado Giuseppe Vecchi, se eu tenho ainda condição de solicitar vista a esse projeto. Se eu tenho, eu vou pedir vista, porque o próprio deputado Só antes de eu Glauber... oficializar o pedido de vista, Vossa Excelência, deputado, já tinha pedido a palavra, só para seguir uma ordem com antecedência. Eu pediria vista, mas
Dou a primazia. Então, ao vista em deputado conjunta é regimental. Está concedido, então, o pedido de vistas em conjunto dos dois deputados. Na sequência, o nosso relator poderá, numa próxima oportunidade, fazer a leitura do substitutivo do projeto. Vistas concedidas. 16º item da pauta, projeto de lei número 8.489 de 2017. Eu também faria retirada de pauta a pedido do autor, perdão, do relator da proposta, deputado Valdir Maranhão. Como sendo o último item da pauta, nada havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos e convoco para reunião de audiência pública no dia 12 de junho, às 10 horas, destinada a debater sobre a lei de aprendizagem, conforme requerimentos de número 445 de 2018, do deputado Isalci, e 430 de 2018, do deputado Caio Nárcio. E reunião deliberativa no dia 13 de junho, às 10 horas, para tratar dos itens da pauta, ambas aqui no plenário 10. Agradeço a todos e declaro encerrado a presente reunião da comissão.